Amores, épocas autoritárias como uma ditadura Vargas no Brasil e a Segunda Guerra Mundial na Europa, são épocas em que as artes, de maneira geral, elas ficam fervorosas. Então essa preocupação com o que está acontecendo, né, obviamente, naquele momento de contexto histórico, vai ser fruto, obviamente, de inspiração literária. Então a gente vai perceber que, majoritariamente, essa segunda geração, ela vai ser pautada, ela vai ser produto, ela vai ser consequência, desdobramento desse período de conturbações, tanto no campo social, mas principalmente no campo político, beleza? O Clark já está falando ali do poema de Vinícius de Moraes chamado de Rosa de Hiroshima. Já vamos comentar dele, que é justamente um protesto, né, exatamente ao bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Perfeita a sua analogia. Então vamos lá, vamos organizar o nosso mapa mental? Segunda fase do modernismo, 1930-1945. Períodos marcados por grandes turbulências que aumentam o engajamento político dos indivíduos. É natural, gente. Quando a gente está diante de um caos político, de um caos social, é intrínseco ao ser humano esse movimento de protesto. E quando a gente fala de um poeta, de uma poetisa, de um intelectual, de um artista, isso claramente é potencializado. Por isso é muito importante você estar sempre ligado à data de uma escola literária. Eu não quero que você memorize quando um autor nasceu, quando ele faleceu, qual é o ano que ele escreveu a obra tal, isso não. Mas você associar um movimento histórico ao movimento literário te ajuda demais, beleza? Então, na Europa, Segunda Guerra Mundial, Brasil, ditadura Vargas. Então, no Brasil e no mundo, o período entre 30 e 45 foi marcado pelo autoritarismo. Essa palavra tem que estar em destaque no seu mapa mental, que já vou mostrar o meu como é que ficou. Outro ponto. Crise de 29 e Revolução de 30 aqui no Brasil. Tendências. Isso vai gerar uma decadência para a nossa economia que, obviamente, vai afetar setores sociais. Beleza? Principalmente a sociedade de São Paulo, pela economia cafeeira. 37, Estado Novo, o poder passou a ficar concentrado de maneira autoritária em Vargas, ou seja, uma ditadura, e Europa, os horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Hoje eu, inclusive, assisti ao filme O Menino do Pijama Listrado. Já leram esse livro? Já viram esse filme? É uma dica cultural excelente. É muito triste, né? Principalmente o olhar ingênuo, né? O olhar um pouco quase que alienado das crianças, né? Do Bruno e do Shmuel, mas é um livro sensacional. É um livro que retrata muito bem esse período, mas o final é muito trágico. Beleza? Fica aí a dica. Deixa eu chegar pertinho, que isso aqui ficou muito pequeno, mas vamos lá. Sim, a gente está falando aqui, antes de começar as características dessa segunda fase, uma análise do Mário de Andrade. Galera, o Mário de Andrade, a gente comentou dele na primeira geração, na aula passada, né? A gente conversou muito sobre a importância do Mário de Andrade para a primeira fase do modernismo, porque o Mário de Andrade escreve um clássico para a nossa literatura, que é o Pauliceia Desvairada. E quando a gente tem Pauliceia Desvairada, o retrato da modernização do país, logo depois ele faz uma espécie de balanço, né? O que aconteceu nessa primeira geração. Então ele assegura 3 principais heranças que essa primeira geração deixou. Primeiro, a defesa do direito permanente à pesquisa estética. Então a gente vai começar a questionar o que seria uma liberdade de criação. Porque para a galera da primeira geração, para os adolescentes lá rebeldes, liberdade criadora seria o quê? Negar o passado. Agora, na segunda fase, a gente vai perceber que alguns poetas questionam esse dado da primeira. Porque, vamos lá, se eu tenho liberdade para criar meu poema, eu posso romper com a arte tradicional, como feita na primeira geração, mas se eu quiser, já que eu estou livre, já que eu tenho liberdade artística, eu posso criar, por exemplo, um soneto. Concordam? Porque se eu estou falando em liberdade, liberdade é você ter direito de escolha. Não tem como a gente, reflitam sobre isso, não tem como os primeiros modernistas falarem em liberdade se eles querem exigir uma negação com o passado. Percebem o que eu estou falando? Então, os mais maduros dessa segunda geração vão questionar isso. Ora, se eu tenho liberdade de criação, por que necessariamente eu tenho que negar valores do passado? Então, o que a gente vai perceber nessa segunda fase é uma confluência de ideias. O próprio Vinícius de Moraes, né, o maravilhoso, que o Clark, né, que citou aí pra gente, o Vinícius de Moraes vai escrever em soneto.
E soneto é uma forma clássica, né? Só que, claro, ele vai ter características do modernismo dentro dessa forma clássica. Isso é liberdade. Isso é uma fusão, seria um hibridismo de ideias, já que eu tenho um adulto mais maduro nessa segunda fase. Beleza? Segundo, atualizações da inteligência artística brasileira. Ou seja, haverá um ingrediente maior agora que não só liberdade, sim os problemas sociais. A preocupação social, as temáticas políticas, as temáticas sociais sendo aí pautas de literatura. E, por fim, uma estabilização de uma consciência. Tá muito pequeno, gente, eu vou chegar aqui pertinho para ler. Uma estabilização de uma consciência criadora nacional. Perfeito. Justamente naquela distinção em que o romantismo pregava exatamente um nacionalismo idealizado, né? Olhava para o Brasil somente por suas belezas naturais, por uma exaltação dos povos originários. Aqui a gente tem uma criticidade que faltava àquela escola literária. Beleza? Então o ingrediente maior agora é uma criação de uma arte mais engajada. E essa palavra também deve estar presente no seu material aí, no seu mapa mental. Uma literatura engajada, uma arte engajada significa uma arte por pauta social. Beleza? Bom, então vamos organizar esse rolê antes de a gente conhecer quem foram os principais representantes dessa geração. Vamos lá. Passada a sua fase heróica, primeira fase, marcada pela postura destruidora, o modernismo amadureceu e ganhou feições mais engajadas, mais sociais. O nacionalismo crítico da primeira fase foi mantido, mas a revisão de fatos relevantes da história do país, empreendida pelos primeiros modernistas, deu lugar à preocupação com problemas mais atuais. Então, foi o que eu te disse. Eu mantenho as conquistas da primeira com um ingrediente adicional, que é a preocupação social. No que diz respeito à poesia, que é o objetivo da aula de hoje, existia uma forte dimensão social. Havia uma preocupação muito grande em refletir sobre o ser humano, exatamente qual é o papel do ser humano em um mundo autoritário. Então eu tô dentro daquele período de 30 a 45, ditadura Vargas, Segunda Guerra Mundial. Qual é o papel do homem nesse mundo em conflitos? E mais, qual é o papel do poeta? O poeta, ele vai ser visto como alguém que tem um poder de intervir nesse mundo caótico. Ele precisa registrar esse mundo caótico para que a literatura sirva como documento histórico, essa é uma pauta, e segundo, uma forma de criar pensamento crítico, cidadania e reflexão social. Isso é a cara do Enem. Né, colocar exatamente uma questão para falar que esse tipo de literatura, quando engajada, ele gera, anota isso por favor, memória coletiva, preservação de memória. E se você está bem ligadinho aqui no ProEnem, e principalmente nas duas últimas provas do Enem, a de 2022 e a de 2021, você está vendo várias questões que falam sobre isso. Preservação do patrimônio cultural, preservação do patrimônio linguístico, preservação do patrimônio literário. Exatamente porque esses registros de memória definem a brasilidade, com um ingrediente essencial, que é a crítica, é o engajamento social. Beleza? Vamos lá. Características gerais dessa segunda fase para a gente entrar nos seus autores. Primeiro, engajamento político-social, abordagem do contexto da época, como a Segunda Guerra Mundial. Eu lírico, ou seja, a voz que se manifesta no poema, que se questiona sobre o seu lugar no mundo. O poder da poesia de intervir em um mundo caótico entre guerras. A incredulidade, essa palavra aparece geralmente em questões que falam sobre Carlos Drummond de Andrade, que já vai aparecer pra gente. Uma incredulidade, ou seja, eu não consigo crer no mundo autoritário em que eu vivo. E por fim, o que tá escrito aqui, meu Deus? Um aparecimento de uma faceta mais espiritualista. A gente vai perceber que alguns autores vão trazer de volta a religiosidade.
beleza? O próprio Vinícius de Moraes, que vocês comentaram aí mais cedo, ele vai trazer a religiosidade como pauta para essa literatura, beleza? E quando a gente traz espiritualidade para a literatura, galera, a gente faz uma literatura mais transcendental, que já já vou te mostrar melhor como é feita. Beleza? Agora sim, vamos, né, exatamente ao entendimento. Aqui é mais uma vez a efetiva liberdade formal, os versos, né, que vão se confluir, ao mesmo tempo que eu tenho versos brancos, que são versos sem rimas, versos livres, que são versos que não têm a mesma métrica, eu vou ter a mesma existência ali, eles vão coexistir com sonetos, por exemplo, que é uma forma tradicional. E a gente mantém aquele vocábulo informal, um vocabulário corriqueiro para se aproximar da fala do brasileiro. Tá legal? Agora vamos. Principais representantes dessa segunda geração. Primeiro, maravilhosa Cecília Meirelles, em seguida Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima e o fabuloso Carlos Drummond de Andrade. Galera, vamos fazer aqui uma crítica à tradição literária? A gente começou a estudar literatura no quinhentismo, ano de 1500, certo? A gente está em 1930. Você parou para perceber que desde 1500 até 1930, perpassando por todas as escolas literárias, nós só falamos nomes de homens, escritores. Perceberam isso? E muitas vezes homens brancos. E os negros e pretos que apareciam, havia o embranquecimento. É um ponto a gente se pensar, né? A gente tem que esperar até 1930 para falar da primeira mulher que se destaca dentro dessa cronologia padrão de literatura, para falar de uma mulher que ganha destaque. E uma senhora escritora. A escritora que é a Cecília Meirelles. Então, é um ponto de reflexão, né? Desde 1500 até 1930, a periodização literária coloca homens no papel de escritor. Isso é interessante a gente refletir como o próprio machismo estrutural, ele está refletido na sociedade, né? Como a sociedade reflete as suas próprias questões. Beleza? Vamos começar então por ela, já que é a primeira mulher que a gente vai estudar. Cara, eu tô desde fevereiro falando da Macholândia. Você parou pra pensar? Foi só macho. Desde 1500 até 1930 foi Macholândia completa. Primeiro, então, vou começar com ela, né? Maravilhosa coroa para Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, então, foi a primeira mulher a alcançar uma posição de destaque no campo das letras nacionais. Alguém falou aí de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, pintora, né? Tarsila do Amaral não foi escritora, ela foi uma pintora, então não entra aqui na questão da literatura, ela é pintura, beleza? O clássico da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. Vejam que ela traz de volta o espírito da independência. Inconfidência Mineira, a gente está falando exatamente do processo de independência do Brasil. Independência essa do campo político e que, se a gente for parar para pensar, até hoje somos dependentes em vários setores de vários países, sobretudo dos Estados Unidos e das nações europeias. Então a gente percebe que a Cecília Meirelles, ela traz propositalmente um livro que fala de liberdade. A gente tem, por exemplo, a figura de Tiradentes aqui sendo exposta nessa literatura. Beleza? A coletânea, né, da Cecília Meirelles, ela vai ser muito marcada por vários temas, mas os principais serão a efemeridade da vida. O que significa isso? A vida breve, a vida curta, que precisa ser vivida, beleza? Muitas vezes serão poemas que vão falar de solidão e existencialismo. Ou seja, qual é o lugar daquele eu lírico no mundo em que ele vive. Então, reparem, em sua obra predominam a musicalidade. Galera, a gente vai perceber que a Cecília Meirelles, ela herda características do simbolismo. Lembra dessa escola literária lá do finalzinho do século XIX? Essa escola literária prezou, por exemplo, por aliterações, assonâncias, rimas, ritmo. Isso prova o amadurecimento dessa segunda geração. Porque os primeiros modernistas ficaram naquela de ruptura. Não posso fazer verso rimado, não posso fazer verso metrificado. A Cecília Meirelles, já mais consciente do processo, traz a musicalidade de volta. Ela entende que a musicalidade faz parte do seu processo lírico. Beleza? Então, essa influência simbolista, ela acaba sendo incorporada
a poesia de Meirelles, beleza? O verso curto, ligeiro, né, trazendo uma linguagem clara, imagens ricas, imagens harmoniosas, que entram em conflito com o existencialismo do mundo em que se vive, exatamente do próprio contexto histórico. Por meio dos seus versos, a poetisa revela preocupações com o efêmero, ou seja, com aquilo que é passageiro, com o absurdo da existência, a solidão do homem, a incompreensão humana. Então, muitas vezes a gente percebe passagens antagônicas, passagens opostas na poesia de Cecília Meirelles. E aí, para que isso fique claro, eu trouxe um poema aqui chamado Motivo. Reparem que nesse poema Cecília Meirelles vai fazer muitas oposições, até porque um mundo conflituoso, ele pede essas oposições o tempo todo. Vejamos. Eu canto, e aí a gente já percebe a musicalidade, olha só, eu canto. Ela já está falando desse processo musicalizado que é algo intrínseco à própria poesia. Então essa poesia, motivo eu canto, já é uma poesia metalinguística. Lembra disso? O que é uma metalinguagem? É quando a linguagem fala dela própria. Então tem um poema em forma de canção, um poema musicalizado. Vejam, e olha aqui a rima, ó. Existe, triste, completa, poeta. Tá percebendo? Essa influência da rima, essa influência da musicalidade, que é algo tradicional, a Cecília Meirelles traz de volta para a poesia. Beleza? Então olha lá. Eu canto porque o instante existe e a vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então vejam a dicotomia que ela vai fazendo. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Ou seja, não estou feliz nem triste. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Então o tempo todo é um eu lírico que se questiona, né? Que se questiona que o mundo caótico em que ele vive não tem respostas. É a tal da incredulidade que a gente acabou de comentar nas características gerais. Eu tô num contexto tão amargo, eu tô num contexto tão amargurado, tão autoritário, tão desafiador, que eu não tenho respostas. Eu, inclusive, não consigo me definir. Olha lá. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ou seja, incrédulo com as coisas que estão acontecendo. Aí alguém está perguntando, são antíteses? São antíteses, são oposições entre palavras, né? Gozo, tormento, noite, dia, são antíteses. E essas antíteses, essas oposições, vão definir o mundo caótico em que se vive. Então a poesia de Cecília Meirelles é uma poesia transcendental, é uma poesia que não é objetiva. Você não pode ler isso aqui como se você estivesse lendo, por exemplo, uma revista, um artigo de opinião, uma redação para o Enem. É exatamente uma poesia transcendental, uma poesia reflexiva que não gera respostas, pelo contrário, abre lacunas. E essas lacunas serão preenchidas pelo pensamento, pela reflexão, pelo poder da literatura intervir nesse mundo caótico. Beleza? Sigamos. Ó, alguém está falando ali. Professor Diego Dias. Chamaram meu nome pela primeira vez em 3 anos. Em 3 anos eu vejo ali professor Diego Dias. A pergunta até subiu, mas era a seguinte: qual é a diferença entre intertextualidade e metalinguagem? Excelente pergunta, meu bem. Vamos lá. Intertextualidade, relação entre textos. Diálogo entre textos. Beleza? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Né? Isso aí é a canção do exílio. Eu posso fazer uma intertextualidade aqui, uma paródia, dizendo o seguinte: minha terra tem Flamengo, ou minha terra tem urubus, onde cantam urubus. Minha terra tem Flamengo, onde cantam urubus. Isso aí seria uma intertextualidade, né? Na minha terra não tem Palmeiras, não. Na minha terra tem Flamengo. E não canto sabiá, canto urubu. Isso é uma intertextualidade, né? Eu estou fazendo aí uma relação entre textos. Já a metalinguagem é um comentário sobre a própria língua. É quando um poema, por exemplo, fala do ato de escrever poema. É quando num filme eu vejo uma cena que se passa dentro de outro filme. É quando a linguagem fala sobre ela mesma, o código fala sobre o próprio código. Excelente a sua pergunta, a gente não pode confundir esses conceitos. Intertextualidade, diálogo, relação entre textos. Metalinguagem, quando a língua fala dela mesma, quando o código se autocomenta, se autoexplica.
Beleza? Galera, segundo escritor da aula de hoje, o brabo, tá? O brabo, o menino, o grande. Isso aqui, gente, Vinícius de Moraes, esse olharzinho aqui, ó, pegador, tá? Vinícius de Moraes se casou, eu já perdi as contas. Tem informação que diz que ele se casou 9 vezes. Tem aí o site que diz que ele se casou 11 vezes. Léo Dias diz que ele se casou 40 vezes. Então o cara era brabo. O cara era brabo, tá? Sarrante. Menino sarneador. Eu aprendi essa palavra recentemente, sarnear. Esse menino aqui sarneava. Não à toa Vinícius de Moraes ganha um apelido carinhoso, que é o apelido de Poetinha. Por que Poetinha? O cara tinha lábia, o cara falava de amor, chegava, né? O cara, inclusive, contribui pra MPB, tem contribuições pra música popular brasileira. Pô, o cara andava aqui no Rio de Janeiro, né? Outra pegada, galera, é outro patamar. Vinícius de Moraes é outro patamar. E esse Poetinha, né? Boêmio, né? Boêmio aqui no Rio de Janeiro. Tu sabe como é que é os paranauês, né? Tu tá ligado? O Vinícius de Moraes é cria, né? E cria levava o povo no bico, né? Então, dizem aí as más fontes que ele se casou várias vezes, né? Ele nunca amou ninguém, ele amava o ato de amar. Olha que maneiro isso. Eu não amo ninguém, eu amo o ato de amar. Isso é lindo, né? Eu amo amar, não amo alguém. Isso é maravilhoso. Acho que a gente vai voltar lá, muita lábia, né, Bela? Perfeito. Eu acho que a gente vai voltar naquele romantismo, lembra? Que eu falava pra vocês, cuidado, não vai se apaixonar. Só que eu quebrei minha cara, né? Eu quebrei minha cara que, enfim, fui me apaixonar por um roedor, né? Então tá puxado pro meu lado. Que tem lábia também, tá? Mas o Vinícius de Moraes é isso. É exatamente esse saber levar a gente pelos temas em que ele toca. E a poesia dele é dividida em 2 fases. A primeira é uma fase mais transcendental, uma fase de religiosidade, fazendo um sincretismo. Ao mesmo tempo, né, que ele vai falar da figura de Deus, da religiosidade vinculada ao cristianismo, ele traz elementos de religiões africanas para a literatura. Isso é muito bacana. Mas é na segunda fase que a gente tem exatamente esses temas mais cotidianos, como o amor, a morte, a passagem do tempo. Muitas são as questões que Vinícius de Moraes será comparado a Camões. Lembra quando a gente estudou Camões? Camões, galera, era exatamente o poeta que escrevia sobre a passagem do tempo, o amor e a morte. O Vinícius de Moraes faz isso também num tipo textual que justamente Camões acabou se cristalizando, que é o próprio soneto. Beleza? Um exemplo aqui é o soneto de fidelidade. Brincadeira, hein, Vinícius de Moraes? Tu casa 9 vezes e vem falar de soneto de fidelidade. Mas esse soneto é lindo, cara. Falar de amor é muito bonito. Olha que maravilha. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Olha como ele ama com zelo, com carinho, sempre, tanto. Ou seja, ele tem modo, tempo e intensidade para amar. Isso aqui é uma aula de gramática. Ele ama como modo, com tempo e com intensidade. Que mesmo em face do maior encanto dele se encante meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em meu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive. Olha aqui a lábia, ó. Eu vou falar do amor porque, ó, eu tenho propriedade. Eu tive vários amores. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso aqui é a coisa mais linda, porque o que ele está dizendo? Ele quebra a expectativa da fidelidade, né? Ele está dizendo que o amor não é para sempre, mas enquanto você estiver amando, que seja realmente chama, porque essa chama vai fazer você arder, né? Vai fazer você arder, mas uma hora essa chama se apaga. E quando essa... Não é pica-flor não, hein? Não começa não que não é pica-flor. Aqui é Vinícius de Moraes hoje. E aí quando essa chama se apagar, o amor acabou. Então essa fidelidade é enquanto você estiver comigo. Não é para sempre. Não é imortal. É chama. E a chama se apaga. Então essa poesia do Vinícius fala sobre o amor associado ao tempo. Então o tempo que você está com a pessoa, viva. Viva. E não só enquanto você estiver com a pessoa. Viva o seu amor próprio também.
Quando a gente descobre que a gente é a nossa melhor companhia, o mundo se abre. Dica do prof, tá, de hoje. Você é sua melhor companhia. Você precisa primeiro se amar nessa intensidade do Vinícius de Moraes para depois receber o outro. Já tô no devaneio, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar de falar de romance, tá? Quero logo passar pro Murilo Mendes. Murilo Mendes, galera, 4 vertentes na poesia de Murilo Mendes. Primeiro, visão do cristianismo. Olha a religiosidade aí afetando a literatura novamente. Aqui, ó, influência de uma vanguarda literária, o surrealismo. Lembra do Salvador Dalí, do Freud falando do inconsciente? Surrealismo, aquilo que vai além do real, aquilo que é onírico, aquilo que é transcendental. Preocupação social e uma experimentação linguística, uma linguagem fragmentada. E essa linguagem fragmentada também vinculada a 2 vanguardas europeias, o futurismo e o cubismo, beleza? A gente sempre tem no Murilo Mendes visões que não condizem com a realidade, visões que perpassam a realidade em que se vive. Tudo bem? Jorge de Lima. Jorge de Lima é o poeta que vai trazer a religiosidade, o nome de Deus para a literatura. A gente tem nessa segunda fase do modernismo o Jorge de Lima trazendo de volta essa convenção da religiosidade. As coisas do mundo, a simplicidade, o cotidiano, sendo encaradas pela ótica divina. É como se alguma coisa acontecesse no cotidiano sendo obra de Deus. Então isso vai ser uma discussão mais filosófica, a essência das coisas, a origem das coisas. E essa imagem de Deus muito associada às ações também humanas. E aí pergunta-se, será que todas as ações humanas são produto desse misticismo, desse surrealismo? Essa é a poesia de Jorge de Lima. E para finalizar, né, o quinto e talvez o mais importante para a aula de hoje, pensando no seu Enem, é o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, galera, tem 4 fases dentro da sua poesia, beleza? A primeira fase é aquela fase que ele tá se sentindo o adolescente. Por quê? Porque parece que ele é de primeira geração. Ele tem lá a poesia que vai se apegar às inovações da primeira geração, ou seja, versos livres, versos brancos, aquela exploração do poema piada, né? Então a gente tem ali o Carlos Drummond de Andrade sendo o tiozão da galera, o tiozão suquita, tendenciado ali com a galera de primeira geração. Na segunda fase, dentro do próprio Carlos Drummond de Andrade, a gente tem a temática social. Aí, meu amor, tiro, porrada e bomba. Parece que ele renasce e fala, vamos pra outra, agora eu preciso falar do Brasil. Até porque ele tem uma aproximação com o Partido Comunista Brasileiro nessa época. Então esses temas, né, mais associados a dados sociais, surgem nessa segunda fase. Na terceira, olha aí a poesia metalinguística, para quem me perguntou o que é metalinguagem. É aquela poesia em que ele fala sobre o ato de ser poeta. É uma poesia que ele fala, inclusive, do ato de criação de poemas. Isso seria numa terceira fase. E numa quarta, destaque a memórias, lembranças do passado. E tem uma frase linda do Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Te juro, de coração, eu penso nessa frase todos os dias da minha vida. Isso aqui é a coisa mais linda. Ser feliz sem motivo é a forma mais autêntica, é a forma mais genuína de você ser feliz. Sabe quando você se prepara todo, né? Fala, caraca, hoje tem o evento do ano. Aí você compra roupa, faz cabelo, bota maquiagem e nem é aquilo tudo. Você fala, tá, ok. Agora, sabe quando você tá em casa e aí, sei lá, surge aí um primo teu, uma irmã, né, o seu peguetezinho, a talarica da tua amiga, e aí vocês começam a rir do nada? Não é tão mais gostoso? É sobre isso que Carlos Drummond está falando, sobre essência. Quando a gente é de verdade, quando a gente pode ser de verdade, a gente é muito mais feliz. Beleza? Olha só, tem um poema dele babado chamado Quadrilha. Esse aqui é babado, tá? Esse aqui é pica-flor na veia, se liga só. Quadrilha. Quadrilha é duplo sentido, né? Quadrilha de ladrões ou quadrilha de festa junina. Olha só. João amava Teresa, que amava Raimundo. Já começou. Maravilhoso, né? João amava Teresa, que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim, que amava Lili. Que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos.
Teresa, pro convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou pra tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ah, meu amor, vamos lá, isso aqui é maravilha. Quadrilha, porque já viu que em festa junina os casais vão trocando entre eles, né? Então, tô trocando lá de par. E isso aqui tá falando, ó, da efemeridade da vida, bebê. Ó, isso aqui é Marília Mendonça. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Isso aqui é Marília Mendonça se inspira em quadrilha, né, pra fazer essa música. Exatamente desse lance que eu venho falando pra você desde sempre. O amor não presta. Porque o ser humano não presta. Não é verdade? A gente vem falando disso há bastante tempo, né? Ainda mais a gente que quando se apaixona por alguém da macholândia, né? O macho que não presta, aí é pior ainda, não é verdade? Então esse quadrilha, percebam, nem parece poesia, parece que eu tô lendo uma narração. Tu percebeu que parece uma história? Isso é uma inovação de Carlos Drummond, né? A gente pegar um poema que muito vai se aproximar exatamente desse tom mais narrativo. Vejam que é uma história sendo contada. Olha os verbos no pretérito imperfeito. Beleza? E pra gente finalizar, um clássico do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na minha vida de retinas tão fatigadas, olha a questão aí das memórias. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Cara, primeiro, a gente já percebe a coloquialidade, a informalidade desse poema. Porque o verbo ter, ele não deveria nesse contexto expressar a existência, deveria ser no meio do caminho, havia uma pedra. Então a gente já percebe o tom coloquial, o tom informal. Beleza? No meio do caminho havia uma pedra. Mas para se aproximar do brasileiro, que é cheio de problema, não é verdade? Tinha uma pedra. Repare que pedra aqui não está no sentido denotativo. Não é uma pedra de rocha. A pedra aqui é um problema, uma adversidade. Não é verdade? E aí, apareceu o Milzão. Tava sentindo saudade dele, né, querida? O Milzão apareceu para você lembrar que isso aqui é um repertório incrível para sua redação. Sabe por quê? Já viu aqueles temas que falam assim, ó, caminhos para erradicar a fome e a extrema pobreza no Brasil. O tema de redação desse ano, anota aí. Caminhos para uma educação democrática para crianças autistas no Brasil, que é o tema de redação de 2023. Tô contando aqui em primeira mão, né? Caminhos para combater a violência nas escolas no Brasil. Caminhos para o acolhimento democrático de refugiados. Só tô lançando tema brabo, hein? Só tô lançando tema brabo. Tu já percebeu que quando a palavra norteadora for caminhos para, isso aqui pode ser tua contextualização da redação? Carlos Drummond de Andrade já dizia que havia uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, as pedras, são seus dois argumentos. Por exemplo, a negligência governamental é uma pedra no meio do caminho. A lacuna escolar é uma pedra no meio do caminho. A invisibilidade midiática é uma pedra no meio do caminho. A indiferença social, o preconceito social é uma pedra no meio do caminho. Então vejam que este poema, ele te ajuda para contextualizações que são contextualizações coringa para sua redação. Claro, desde que você saiba associar isso aqui ao tema, tá? Não adianta só jogar o poema e achar que tá tudo lindo, porque aí sim vai virar uma pedra no teu caminho, tá? Então você precisa articular isso bem ao tema, mostrando que seus dois argumentos, A1 e A2, são pedras no caminho da sua redação, o caminho para o 1000 está aberto, beleza? Terminamos com o nível lá em cima, tá? Bota isso aqui em prática e depois me manda no Instagram pra ver se ficou legal. Usa que eu acho que vai ficar babado, tá? Pra gente finalizar, vamos ver o mapa mental, meu diretor maravilhoso, que deve estar secando horrores o Flamengo. Tá 0x0 ainda? 1x0 Flamengo. Peraí, só um minutinho. 1x0 Flamengo. No agregado, parece que estamos em 2x0, né? Então, olha aqui, meu lookinho pra sair da aula, que daqui eu vou direto pra um barzinho, né? Não vou conseguir chegar em casa a tempo.
Então meu lookzinho tá aqui pronto, né? Porque no agregado já estamos com 2-0. E 1-0... Opa, gol do Olímpia. 2-1, 1-1. 2-1 no agregado. Vamos devagar. Tem jogo. No meio do caminho tinha uma pedra. Te falei que dá certo? Ai, a pedra. Não é possível. E Márcio, olha lá, Márcio e Ricardo. Vou lembrar desse nome. Gol do Olímpia botou gigante. Cara, não é possível. Não é... Tá vendo? Comemorar antes da hora. Mas ainda assim, 2-1 no agregado. Continuo saindo aqui com o meu lookinho. Já botei meu cropped maravilhoso. Tá? Já estarei comemorando a classificação do Flamengo, diferente do Vasco, que nem na Libertadores está, querido. Vamos lá. Modernismo, galera. Ó, o mapa mental ficou assim. Segunda fase, hoje é só poesia, tá? Semana que vem é prosa. Datinhas, 30-45. Autoritarismo, caos. Segunda Guerra Mundial, ditadura Vargas. Foi o início da nossa aula. Características genéricas: engajamento político-social, reflexões existenciais, faceta espiritualista e incredulidade. E aí eu venho para os principais poetas que a gente viu na aula de hoje. Primeiro, Cecília Meirelles, influência simbolista pela musicalidade, efemeridade, solidão e existencialismo. Vinícius de Moraes, o menino da lábia, né, o poetinha, muito influenciado por Camões. Temáticas principais: amor, tempo e morte e a dicotomia entre espírito e matéria. Drummond, apego a essas inovações modernistas, temáticas sociais, poesia metalinguística e memórias e reflexões. Murilo Mendes, influência de 4 vertentes: cristianismo, a religiosidade, o surrealismo, o engajamento social e a fragmentação da linguagem sendo herança, não só do cubismo, mas também do futurismo. E o Jorge de Lima, religiosidade perante a imagem de Deus, surrealismo e linguagem afetiva. Beleza? Dá o seu printão aí. Beleza? Seu printão maravilhoso. E eu vou ficando por aqui, vou comemorar agora a vitória do meu Mengão, beleza? E na semana que vem com a minha lancheirinha da Barbie, que eu não sou boba nem nada, né? Olha aqui que maravilha, pra quem não tinha visto, ó, minha lancheira que eu tô indo pra tudo quanto é lugar com ela, inclusive vou pra um bar agora cheio de heterotop, na Macholândia, com a minha bolsinha aqui maravilhosa e chinelo Kenner, porque tudo na vida é equilíbrio. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.